Hoje é sexta, 26 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro para o Botafogo com 40 pontos. E sempre fica aquela questão, que a gente vê em praticamente todos os programas, os rivais ficam falando, e claro, parte de nossa torcida também tem um receio. O que fazer para não repetir o que aconteceu ano passado, até mesmo pela queda de rendimento que o Botafogo teve? Tem aqui alguns pontos que eu acho que são importantes serem colocados, porque a gente vê parte da imprensa falando, olha, o Botafogo pode ter essa queda do ano passado, mas muitos esquecem de um grandíssimo detalhe e eu quero comentar sobre isso com vocês. Então vamos falar sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro do Botafogo, vamos planejar o segundo em relação à atitude. Não vou fazer o que eu fiz o ano passado, que era somar pontos, não, vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente. Eu aprendi com a minha ansiedade, a ansiedade que todos nós tivemos, isso era algo bem complicado, mas vamos mostrar parte mais futebolística, o que o Botafogo não pode cometer no próximo turno do Campeonato Brasileiro, que já começará amanhã contra o Cruzeiro no estádio Newton Santos. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Por falar em estatística, você pode entrar agora no SofaScore, que é parceiro do canal do TF. Você tem vários pontos importantíssimos a respeito de estatísticas do futebol. O QR Code está aqui, vou deixar o link no primeiro comentário. TF, é de graça? Sim, é de graça e sem pegadinha. Lá vocês poderão acompanhar tempo real das partidas, baixarem para vocês poderem ver ali as tabelas. Tá começando Olimpíadas, quadro de medalha, até mesmo você saber onde cada evento passará, porque tem Sport TV, Globo, Cazé TV, então vocês podem acompanhar tudo ali no SofaScore. QR Code está aqui, vou deixar o link no primeiro comentário para você poder fazer o download. Gente, é de graça. Cada download vocês ajudam demais o canal do TF. Eu faço um pedido também, baixem, não deletem o aplicativo, deixem o aplicativo, façam o teste do aplicativo, porque é muito bacana e não tem pegadinha, é realmente de graça. Amanhã começa o retorno do Campeonato Brasileiro. O Botafogo enfrentará a equipe do Cruzeiro no estádio Newton Santos. Jogo às 9h30 da noite, transmitido pela Globo. O Glorioso termina o primeiro turno com 40 pontos. Se você pegar a história dos pontos corridos, esta campanha do Botafogo, ela está igualada a algumas outras que também ficaram ali com 40 pontos. O Corinthians de 2015 e o Cruzeiro de 2013, e o Botafogo também terminou o primeiro turno com 40 pontos. O Botafogo TF pode ser considerada a melhor campanha do primeiro turno? Ainda não oficialmente, já que o Flamengo é a única equipe que pode alcançar os 40 pontos, tem um jogo a menos e essa partida a menos será contra o Internacional lá no estádio Beira-Rio. Mas para o Flamengo ultrapassar o Botafogo e ter a melhor campanha do turno, e a gente não sabe quando acontecerá esse jogo do Flamengo, a equipe da Gávea precisaria tirar um saldo de 3 gols do Botafogo para ser considerada a melhor campanha da primeira parte do Campeonato Nacional. Então, vamos falar só do nosso lado. O Botafogo, nesse primeiro turno, atingiu algumas marcas bem interessantes que eu quero passar para vocês. Em relação à pontuação, nós terminamos o turno com 70,18% de aproveitamento. Foram 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 41 gols marcados e 16 gols sofridos. Saldo de gols de 15. Isso coloca o Botafogo como o melhor saldo de gols do Campeonato Brasileiro. Nós temos o segundo melhor ataque da competição e a terceira melhor defesa, atrás de Internacional, que tem alguns jogos, tem 14 jogos, então tem um número de jogos bem abaixo. O Palmeiras, que tem 14 gols sofridos, e nós temos 16 gols sofridos. Então isso mostra um equilíbrio do Botafogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E para uma equipe que quer ser campeã, precisa ter esse equilíbrio. E nessa parte ofensiva, é claro, é sempre bom lembrar que o Botafogo foi a primeira equipe na história dos pontos corridos a fazer gols em todos os jogos em um primeiro turno da competição. Foram 19 tentos marcados em 19 partidas. Em relação às campanhas, o Botafogo, como visitante, fez 10 jogos nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então nós fizemos mais jogos como visitante do que como mandante. Em relação a isso, o Botafogo, nesses 10 jogos que teve como visitante, conseguiu 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 60%. Em relação ao aproveitamento, é a segunda melhor campanha o Flamengo, que também fez 18 pontos, mas em 9 jogos
tem um aproveitamento de 66,67. Como eu falei anteriormente, o Botafogo fez 9 jogos como mandante do Campeonato Brasileiro e tem a terceira melhor campanha, atrás do Cruzeiro, que tem 8 jogos e 8 vitórias, uma campanha interessantíssima da equipe celeste como mandante no Campeonato Brasileiro, do Fortaleza, que é sempre forte jogando na sua casa, né? São 10 jogos como mandante, e o Botafogo tem 9 jogos com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Empate contra o Atlético Paranaense e derrota para o Bahia. Um aproveitamento de 81%. Tudo que eu estou falando com vocês, estou colocando aqui na tela. Se a gente pega o Botafogo em relação a desempenho contra os primeiros colocados, vamos pegar aqui o G6 do Campeonato Brasileiro, venceu o Flamengo fora de casa, venceu o Palmeiras em casa, empatou contra o Fortaleza fora de casa, perdeu para o Cruzeiro fora de casa e empatou com o São Paulo fora de casa. Então, do G6 do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, no segundo turno, só jogará uma partida, com o G6 atual, claro, só jogará uma partida fora dos seus domínios, que será contra o Palmeiras. Flamengo, Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo serão adversários do Botafogo no estádio Newton Santos. Matematicamente, vocês viram que o primeiro turno do Botafogo é incontestável, né? Um grande primeiro turno, uma campanha maravilhosa. O Botafogo consegue 40 pontos, tendo mais jogos fora do que dentro de casa e com números expressivos, tanto com gols marcados e gols sofridos, que mostra um equilíbrio. TF, o que fazer para não repetir o ano passado? Eu acho que o primeiro ponto é em relação ao comando técnico. Quando termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, apesar da gente ter uma vantagem significativa para o segundo colocado à época, você tinha acabado de perder o Tiquinho Soares e o principal, tinha um técnico que não passava uma confiança para o torcedor. Segundo ponto, maturidade. Vendo o que está acontecendo, hoje nós temos uma maturidade muito maior do Botafogo e do botafoguense com esse momento da temporada. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro terminará na 38ª. Não adianta a gente morrer de véspera. O Botafogo hoje é um time muito mais confiável e com um elenco muito mais forte. Esse ano tem um diferencial. Ano passado nós disputávamos bem mais ou menos a Copa Sul-Americana e com foco total no Campeonato Brasileiro. Hoje nós temos 3 competições a serem disputadas. E esse talvez seja o grande peso nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro. Por quê? Se o Botafogo for adiante nas competições de mata-mata, a tendência é que o time olhe essas competições de um jeito diferente que olhava a Copa Sul-Americana. Porque a Copa do Brasil é uma competição fortíssima e que todos nós queremos ganhar, e a Libertadores acho que é o sonho de 10 entre 10 botafoguenses. Mas essas duas competições visando o Campeonato Brasileiro, elas terão um peso importantíssimo nesses próximos 20 dias. As oitavas das duas competições serão disputadas. O Botafogo avançando continuará com o calendário inchado. Se acontecerem revés, o Botafogo ele só terá foco no Campeonato Brasileiro. E com isso, algumas semanas cheias para o técnico Arthur Jorge trabalhar. Não dá pra gente planejar como será o segundo turno, como será a sequência de jogos do Botafogo. Mas uma coisa me passa a segurança. Hoje nós temos um elenco muito mais homogêneo. Claro, precisamos da contratação de mais um zagueiro, de mais um lateral e também de mais um jogador ofensivo, mas não com a urgência urgentíssima como foi o ano passado, quando nós perdemos o Tiquinho, porque não tínhamos ninguém à altura. Hoje temos jogadores, sim, que podem suprir algumas ausências temporárias, não a longo prazo, porque nós temos um elenco muito mais forte do que na temporada passada. Para a definição total desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, e até mesmo entendimento de como será, só daqui a um mês, mais ou menos, com as definições das competições de mata-mata. Mas eu vejo o Botafogo forte nesse Campeonato Brasileiro, brigando pelo título, seja disputando as 3 competições, seja disputando 2 ou seja disputando apenas o Campeonato Nacional. Ter uma derrocada que aconteceu ano passado, eu acho muito difícil do Botafogo cair tanto de rendimento. Até mesmo pelo controle de vestiário que o Arthur Jorge tem e até mesmo pelos jogadores estarem muito mais calejados. Prometo para vocês, não irei ficar fazendo contas. Olha, faltam X jogos para a gente conseguir 75 pontos. Foi um erro meu ano passado de ansiedade pelo título brasileiro. Acho que todos nós estávamos ansiosos e ali eu errei bastante, né? Como torcedor, querendo logo fazer os cálculos para a gente ser campeão.
Mas abre e fecha parênteses, todas as minhas contas estavam certas. Se o Botafogo tivesse feito pelo menos aquelas continhas que eu fazia aqui dos pontos importantes, nós teríamos batido o campeão. Passado é passado, vamos pensar no presente e que nesse nosso presente o título brasileiro venha. Com pés no chão, sobriedade dentro e fora de campo. Então o Botafogo pegará vários jogos importantes no estádio Newton Santos. Teoricamente serão 10 mandos de campo. Porém, o Botafogo fez ali um acordo com o Grêmio, né, como houve no primeiro turno, de você jogar em um campo neutro. Mas o Botafogo terá mais torcida. Então serão 9 jogos no estádio Newton Santos, um em campo neutro, onde nós teremos mais torcida, e 9 jogos como visitantes. É manter o foco, a concentração, não deixar que nada atrapalhe a cabeça, que a gente supere qualquer adversidade apoiando o time, porque o bem maior pode acontecer no mês de dezembro, que é o título brasileiro. Excelente primeiro turno, excelente campanha, que nos dá uma expectativa muito grande para um segundo turno, mas com pés no chão, foco, acreditando e vendo que o Botafogo hoje mudou de degrau no futebol brasileiro. Hoje nós somos protagonistas do nosso futebol. Podemos sim sonhar com esse tão esperado título brasileiro, ou esses títulos que nós estamos disputando nesse segundo semestre. Beijos, fiquem com Deus, falem aqui embaixo o que vocês esperam no segundo turno. Tamo juntos, fiquem com Deus sempre. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Valeu e fui, tamo junto sempre.